Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu lar, esteja aí no seu país. Mais um dia aqui unidos em oração, firme e forte na presença de Deus. E hoje a palavra de Deus para mim e para você está aqui em João 14, do versículo 15 ao versículo 26. Acompanha aí junto comigo. Jesus promete o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar-nos a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém, amados? Amados, olha a condição. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. É Deus que está falando. O amor, ele tem condições. Por isso que eu falo que quem ama, primeiramente, ele ama a si mesmo, como diz a palavra de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém se ama, se respeita, ele também vai amar o próximo e respeitar o próximo. Porque o amor, ele vem acompanhado com amor, respeito, cuidado, gratidão. O amor vem acompanhado com amor também próprio. Por quê? Porque se você não se ama, como que você vai amar o seu próximo? E Deus fala, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Olha como que é forte a palavra de Deus. Tem muita gente que prega um amor que não existe. Um amor sem condição. Um amor que não é o amor de verdade. Porque o pai que ama o seu filho, a mãe que ama o seu filho, que ama a sua filha, ela põe limites, regras. Por quê? Porque ela ama o seu filho. Ela ama e quer ver o seu filho bem. E para isso ela ensina o filho
a limpar a casa, arrumar sua cama, lavar seu prato, né? Ajudar em casa. Ela ensina o filho a viver. Porque o filho que fica totalmente dependente de uma mãe e de um pai, lá na frente ele vai sofrer. Sempre eu falava pro meu filho, homem, né? Meu filho é homem, graças a Deus. E eu falava para ele, filho, ajuda a mamãe em casa. Um dia ele falou, mãe, eu sou homem, homem não faz essas coisas. Falei, meu filho, um dia você vai casar, um dia você vai ter filhos. E muitas vezes, né, a sua condição financeira não vai poder pagar uma empregada para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos. Então, quando a mulher tem neném, ela tem que ficar 3 meses lá em repouso. E quem que vai fazer o trabalho da mulher? O marido, né? Ele, entendi, mãe, eu vou te ajudar. Aí também, um dia ele estava brincando, né, de carrinho lá com a irmãzinha dele. E eu peguei uma boneca e coloquei nos braços dele. Ele falou, mãe, eu sou homem, não brinco de boneca. Eu falei, um dia você vai ter filhos. Um dia você vai ter que cuidar dos seus filhinhos, né? Dar banho no seu filhinho, trocar a fraldinha do seu filhinho, cuidar dele. Então aprende aí, vai brincando aí com essa boneca, né? Então, graças a Deus, hoje meu filho está casado, tem seus filhos, né? E ele sabe cuidar do filho, sabe que tem responsabilidade. Porque o pai e a mãe que ama seu filho, ele ensina o seu filho a viver, porque ele sabe que pai e mãe não são eternos. Pai e mãe, um dia, eles partem dessa vida, né? E mesmo que estejam vivos lá perto dos filhos, mas os filhos, eles têm que aprender responsabilidade. Que o amor vem junto. Amor, respeito, responsabilidade, cuidado, proteção. Proteção, né? Então, essa história de amor aí que falam, eu fico prestando atenção. Falei, esse amor não é o amor de verdade. O amor de verdade, ele cuida, ele protege, ele ensina, ele defende. Ele tá ali o tempo todo, né? Eu levava meus filhos na escola, trazia da escola, acompanhava eles, conversava com o professor, participava das reuniões das escolas, né? Fazia parte do grêmio estudantil, que era a parte onde os pais davam opinião, onde os pais viam o que estava acontecendo dentro da escola e protegia, né? Fazia algo para proteger. Na época que eu ia na escola, no grêmio estudantil, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não tinha cobertura nas quadras. Aí o que estava acontecendo com as crianças nas escolas? As crianças ficavam expostas ao sol, o professor ficava exposto ao sol e estava dando câncer de pele, CA de pele. Aí o que nós pais nos reunimos e na reunião pedimos a cobertura. Lá da escola Joaquim Murtinho, onde meus filhos estudavam, né? E tinha um professor com câncer de pele, tinha crianças já correndo o risco de ter câncer de pele. Nós conseguimos a cobertura da quadra e nós conseguimos, junto com vereadores, deputados estaduais, uma lei aonde todas as escolas têm que ter a quadra coberta. Todas as quadras têm que ser cobertas para evitar o câncer de pele, tanto no professor como nos alunos. O amor vem junto com responsabilidade, com proteção, com cuidado, né? E é isso que Deus está falando aqui. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou te enviar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz em nós? Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada em nós. Mas para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós, o que é necessário fazer? O que Deus está falando aqui? Se me amas, guardarás os meus mandamentos.
Quais são os mandamentos de Deus? Se você não sabe, vai lá em Êxodo 20. Leia Êxodo 20. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não farás falso testemunho, terás só um Deus, amarás o teu Deus acima de tudo, né? Então, leia lá Êxodo 20. Guardarás os meus sábados, né? Então é assim, o que você tem que fazer? Obedecer os mandamentos de Deus para que você receba o Espírito Santo. Aí tem pessoas que me perguntam, para que eu quero o Espírito Santo? O Espírito Santo é que nos fortalece. Nos momentos de dor, no momento de tristeza, no momento que nós passamos, porque nós estamos aqui nesse mundo, e quando nós nos convertemos, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para que nós tenhamos esse bom ânimo, nós temos o Espírito Santo em nós. Mas para nós termos o Espírito Santo, temos que obedecer os mandamentos de Deus. E o Espírito Santo nos traz paz, nos traz alegria. Amados, antes de eu me converter, eu buscava essa alegria em festas, em baladas, né? Eu achava que a alegria estava em ter muitos amigos, né? Entre aspas, porque muitos que dizem amigo da gente não é amigo da gente, porque é uma pessoa que te leva pro bar. Você sabe que no bar as pessoas estão bebendo ali, acontece muita briga, acontece morte. Então, não é amigo. Essa pessoa que te leva à bebida, que te leva a fazer as coisas erradas, não é seu amigo. Porque o amigo de verdade, ele leva você para perto de Deus. Por quê? Porque tudo que é de Deus vem de graça. Você vai na igreja de graça, você dá o dízimo se quiser, você dá a oferta se quiser, né? Você ora se quiser, você vai na igreja se quiser, né? Não é nada obrigado e não é nada pago. Olha como que é maravilhoso estar na presença de Deus, além de ser de graça, além de você ter o Espírito Santo, ter paz, ter alegria. Porque como eu estava falando, quando eu era mais jovenzinha, eu buscava essa paz e essa alegria em festa, em balada, né? Então, eu nunca encontrei essa paz e essa alegria, porque eu ia na festa, ali no momento ali onde eu estava rodeada de amigos, eu estava feliz ali, parecia uma felicidade. Mas quando eu chegava em casa, aquele vazio tomava conta de mim. Aquele vazio que nada pode preencher, a não ser o Espírito Santo. Mas quando você é preenchida pelo Espírito Santo, você pode passar a batalha que for, o problema que for. Você tem paz no seu coração, porque você sabe, se eu estou viva, Jesus Cristo está aqui comigo. Se eu morrer, eu vou estar com Jesus. Qual que é a diferença, né? De estar viva ou estar morta? Porque se eu estou viva, Jesus está comigo. Se eu morrer, eu vou estar nos braços de Jesus, né? Vou estar lá abraçadinha com Jesus. Então não tem diferença nenhuma. Você não tem nem medo da morte, porque você sabe que você vai estar com Cristo, que Cristo está do seu lado, ou na vida ou na morte. Então é muito importante, né, buscar a presença de Deus. A partir do momento que eu busquei a presença de Deus, aquele vazio que eu sentia no meu coração, que eu buscava preencher em festas, né, em namoros, né, em alguém, porque a gente fica buscando a alegria e a felicidade em outra pessoa. Sendo que a alegria e a felicidade vem de Deus, vem de Jesus Cristo. E quando você busca o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em você, você tem paz, você tem alegria, você mesmo no meio das tribulações,
Mesmo no meio da guerra, dos terremotos, dos ventos, você tem paz no seu coração. Porque você sabe, se você está viva, Jesus Cristo está com você. E se você morrer, você vai estar com Cristo na glória, né? Então, você tem paz no seu coração, não tem medo da morte. Antes eu tinha medo de morrer. Hoje eu não tenho medo de morrer, porque eu sei para quem que eu vivo. Eu vivo para Jesus Cristo. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. Perfeito não existe ninguém, só Jesus que passou nesta vida, nessa terra. Mas eu procuro obedecer a Deus, eu procuro fazer a vontade de Deus, eu procuro orar por todos, até pelos que me perseguem, porque pelos que me caluniam, eu oro por eles, porque eles ainda não conhecem Jesus, eles ainda não têm o Espírito Santo, eles ainda não têm a paz que eu encontrei e a paz que você pode encontrar. Porque Jesus Cristo está falando, se me amas, guardarás os meus mandamentos. E se você guardar os mandamentos de Deus, você mesmo, você que roubava, que fumava droga, que bebia, que fazia as coisas erradas, se você se arrepender e falar, Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu quero mudar de vida, eu vou obedecer os teus mandamentos, eu não vou mais roubar, não vou mais adulterar, não vou mais falar falso testemunho, eu não vou mais deixar de obedecer a tua palavra, eu vou obedecer a tua palavra de hoje em diante. O que Deus faz? Ele te perdoa e ele te dá o Espírito Santo. E você vai ser um grande testemunho no mundo, porque você vai dar o seu testemunho de mudança de vida. Que Deus mudou a sua história, Deus mudou a tua história, né? Então, se você que está me ouvindo, você, povo trabalhador, amado brasileiro, né? Você que está me ouvindo, né? E quer a presença de Deus. Nós vamos orar agora. E nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E nós vamos pedir um novo recomeço. E pode ter certeza que Deus vai enviar o Espírito Santo para você. E não importa aonde você esteja, não importa o problema que você está passando, Deus ele vai colocar paz no seu coração. Porque a nossa paz vem de Deus. Ninguém consegue preencher esse vazio que você sente. Ninguém consegue preencher essa dor no seu coração. Ninguém consegue te dar força para vencer uma depressão, para vencer um câncer, para vencer o mal. Ninguém consegue te dar força a não ser Deus e o Espírito Santo. Então, é nessa fé que nós vamos orar. Porque nós vamos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E se você quer ter paz, se você quer ter esse vazio preenchido, se você quer ter esse coração cicatrizado, você vai orar junto comigo. Porque a palavra de Deus diz, vamos repetir aqui, ó, no versículo João 14, versículo 15, olha, João 14, versículo 15 diz assim, ó, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Porque o Senhor Jesus, ele passou nesse mundo, ele deu a vida por mim, deu a vida por você, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. E Jesus foi para o Pai, né? Jesus está com Deus, mas ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos abraçar, para preencher esse vazio que existe no seu coração. Vamos orar? Querido e amado Deus, mais um dia estamos aqui, meu Pai, buscando a Tua presença, buscando o Teu Espírito Santo. E nós queremos obedecer os Teus mandamentos, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade a partir de hoje. Perdoa os nossos pecados, meu Pai,
Porque está escrito na palavra de Deus, na tua palavra, que quem disser que não tem pecado é um mentiroso. Então nós estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados. Ô papai querido, e nós queremos que o Senhor nos fortaleça para que a gente venha estar sempre obedecendo os teus mandamentos. Envia o teu Espírito Santo, habita em nós. Repete junto comigo, fala: Pai, o meu corpo é templo do teu Espírito Santo. Habita em mim, faz morada em mim. Porque o teu Espírito Santo é que me consola, o teu Espírito Santo é que me fortalece, o teu Espírito Santo é que me dá forças todos os dias para levantar e agir. Ô papai querido, encha-me com a tua presença, porque o meu corpo é templo do teu Espírito Santo e eu abro a porta para o Senhor entrar. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra, Senhor, nos meus filhos, nos meus netos, entra, Senhor, nessa pessoa que está clamando o teu Espírito Santo. Ô papai querido, que neste momento o Senhor venha abraçar o teu povo, venha fortalecer o teu povo, porque nós precisamos do teu Espírito Santo para vencer todas as batalhas. Nos encha da tua presença, porque nós nos rendemos a ti. E nós prometemos que a partir de hoje, nós vamos fazer como a tua palavra ensina. Nós vamos obedecer os teus mandamentos, honrar a tua palavra, honrar nosso pai, nossa mãe. Nós vamos fazer sempre a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mais uma vez, nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos tudo o que somos em tuas mãos, Senhor, porque nós te amamos, nós te adoramos e nós vamos obedecer os teus mandamentos. E nós temos a certeza que neste momento o Senhor está enviando teu Espírito Santo para nos fortalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus, um abraço aí no seu coração, receba aí o Espírito Santo, receba aí a paz, receba aí o refrigério, receba aí a força de Deus, porque o Espírito Santo é que nos fortalece todos os dias, que o nosso Brasil e o nosso mundo seja um pedacinho do céu.